Boa tarde, estudantes. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de biologia na primeira série do ensino médio. Eu queria convidar vocês a assistir a aula de hoje sobre o tema a gravidez na adolescência. E nós vamos fazer algumas orientações para vocês, como nós sempre fazemos no início de cada aula, né? A gente vai pedir para vocês fazer anotações, né, no caderno de vocês, no roteiro de estudo, né? Lembrando de colocar a data, o tema da aula, os componentes, para vocês prestar atenção na aula, fazendo registros relevantes e que tenham em mão sempre o caderno do aluno. Lembrando que nós estamos no terceiro bimestre, então nós estamos usando o volume 3, né? E também queria informar para vocês qual é a habilidade da aula que nós vamos desenvolver hoje, tá? A habilidade é reconhecer a gravidez na adolescência como um risco à saúde individual e como um problema de saúde pública. E identificar os impactos nos projetos pessoais e profissionais envolvidos. Elaborar e apresentar e discutir hipóteses sobre a alta prevalência da gravidez entre adolescente. E conosco vai estar hoje a professora Daniela, que vai apresentar o conteúdo para a gente. Boa tarde, professora Daniela. Boa tarde, Simone. Boa tarde a todos, alunos, colegas professores e os familiares que estão nos acompanhando também. Então, hoje a gente vai falar sobre essa questão da gravidez na adolescência, né? Então, o conteúdo que a gente vai trabalhar é gravidez na adolescência, como risco à saúde individual e como problema de saúde pública também, vulnerabilidade na adolescência e índices de gravidez na adolescência. Tá? E antes da gente começar a nossa aula e trocar uma ideia, né, hoje vai ser um bate-papo sobre adolescência e gravidez na adolescência. Tá? Então, para a gente refletir um pouquinho sobre esse assunto, e antes disso eu quero convidar vocês, alunos da primeira série do médio, a participarem da Feira de Ciências, né, que está rolando aí as inscrições até dia 25 de setembro, então, de agosto. Então, assim, é uma oportunidade de vocês terem um contato com essa parte mais científica, né, de produzir o material e tal. Então, eu vou deixar aqui no próximo slide algumas informações aí referente à Feira de Ciências. Tá? Então, é uma oportunidade aí de vivenciar a pesquisa, né, e a construção do conhecimento na prática. Tá? Então, é o momento de você fazer ciência, colocar a mão na massa. Então, se você tem interesse, eu acho que é uma super oportunidade, converse com seu professor, com os colegas, consulte o regulamento e apresente a pergunta ou problema a ser resolvido, aí, a pesquisa que vocês têm interesse em fazer. Tá? Então, registra tudo isso, e mesmo que ainda sejam só dados iniciais, se inscrevam. Então, participe aí da feira, que é uma experiência muito bacana assim, que vocês vão ter, e é uma experiência única. Então, participem. As pesquisas podem, né, a proposta aí das pesquisas podem ser enviadas até o dia 25 de agosto, ok? Então, vamos começar aí falando sobre gravidez na adolescência. E, para começar, eu quero saber de vocês, o que é ser adolescente? Então, vamos para uma interaçãozinha aqui no chat. Eu tenho um depoimento de uma adolescente contando para a gente o que é ser adolescente, aí eu quero saber de vocês também. Tá? Então, ela fala o seguinte: ser adolescente é deixar de ser criança sem ser adulto, é ter muitas dúvidas e certezas, confusão, rebeldia, amor, sexo, diversão, um turbilhão. M, 15 anos. E para você, o que é ser adolescente? Então, 2 minutinhos aí, eu quero que vocês participem no chat, e a gente está observando daqui até daqui a pouquinho. O que é ser adolescente para você?
voltando aqui, Dani, bastante interação, bastante dúvidas, definições de ser adolescente, né? Que nem, por exemplo, o Everton colocou aqui, passagem de criança para homem, né? O Sereno colocou test drive para ser adulto. Legal essa aqui. Test drive para ser adulto é boa. Ai, peraí, perdi, né? A Geu Murilo colocou assim, ter a chance de errar e poder refazer, dúvidas, a pessoa para tirá-las, né? Ter pessoas para tirar essas dúvidas, né? Rebelde sem Páscoa, colocou aqui a Vitória. É um período amador, o Vitor colocou. Então, é bastante definições de ser adolescente, Bastante professor. definições, né? Então, quando a gente fala nessa questão do adolescente, né, você já foi adolescente, Simone, Já. eu já fui adolescente. Não faz muito tempo, tá, gente? Não sou tão velha assim. E quando a gente fala na adolescência, é uma fase que realmente é um turbilhão, gente. Então, ali você tem transformações hormonais acontecendo, você tem transformações físicas, culturais, né? Então, o meio inteiro em volta de você ali, ele está te pressionando, né? Então, você já não é mais criança, você já não tem mais interesse pelas coisas de criança, mas você ainda não é um adulto, né? Então, para algumas coisas você é criança, mas para as outras você já tem que ter responsabilidade, né, Simone? Sim. Então, assim, é uma fase muito conturbada mesmo. Então, quando a gente fala que é uma fase realmente difícil, a gente está em transição. Né? Então, surgem dúvidas, é um momento que a gente está tentando descobrir quem a gente é na verdade. Né? Então, quando a gente pensa nisso, a nossa cabeça realmente ferve. Então, até fisicamente, como a gente comentou na aula anterior, né, quando a gente falou da questão do álcool na formação, né, do prejuízo do álcool aí em relação à formação do cérebro. Então, o organismo de vocês ele está realmente ali em transformações, né? E com isso vem muitas coisas, crise de identidade. Então, quem é você? Você é o que o seu pai e a sua mãe gostaria que fosse? Você é o que os seus amigos querem que você seja? Ou você é realmente o que você é? E às vezes você não sabe o que você é e está tudo bem, né? Então, é uma fase muito complexa. E aí a gente pensa nesse turbilhão de coisas, né, que a gente está nessa fase, que vocês estão nessa fase. Imagina qual o impacto, né, de uma gravidez nessa fase. Então, é sobre isso que a gente vai trocar uma ideia hoje e conversar um pouquinho, tá? Então, como eu falei para vocês, é uma adolescência, né? Ali tem a questão social que você está envolvido, tem toda essa questão emocional, psicológica, né, cultural. Então, é considerado aí entre os 10 e 20 anos incompletos, tá? E a gente tem aqui no Brasil, ou na população mundial, aí cerca de 20 a 30% dos indivíduos estão nessa fase, tá? Então, é realmente uma fase de construção, de transformações, de experimentação. E, com isso, né, vem essa questão da vulnerabilidade. Então, dependendo das atitudes que você tem, do comportamento que você tem, isso te leva a situações de risco, né, relacionado à utilização de drogas, ou, de repente, se colocar em risco em situações relacionadas a infecções, né, sexualmente transmissíveis, a própria gravidez, que a gente vai comentar hoje. Né? Então, é uma fase de muita vulnerabilidade. E aí a gente precisa pensar muito no que a gente está fazendo nessa fase, a gente buscar apoio com os nossos familiares, com os nossos amigos. Então, eu vi muita gente falando aqui de depressão também, né, Simone? Isso. Falando dessa questão de se sentir sozinho, de não entender como as coisas estão funcionando. Uhum. Então, tudo isso, tudo muito dessa fase, né? É muito normal isso acontecer, e a gente precisa ter esse contato, né, ter uma equipe de apoio aí que a gente consiga né, ter auxílio em relação a isso. Então, quando a gente fala sobre todas essas questões, né, e da relação à gravidez na adolescência, a gente leva em consideração essa fase conturbada. Né? Então, por que será que os adolescentes eles engravidam nessa fase? Sendo que é uma fase que está tão conturbada. Será que é falta de informação? Será que não é? Então, a gente vai ver um pouquinho de como as coisas acontecem em relação a isso. Né? Então, quando a gente fala
nessa questão toda, né, da gravidez em si, a gente vai para mais uma interaçãozinha aí, eu quero saber de vocês. Como eu falei, é uma questão ainda muito presente durante a adolescência, né, essa gravidez precoce. Então, quais são os motivos aí que levam o adolescente a engravidar? Essa gravidez, ela normalmente é planejada, ela é desejada? Então, o que vocês acham? Então, 2 minutinhos aí para você. Eu quero saber de vocês o que vocês pensam em relação à gravidez na adolescência. Tá? Então, quais são os motivos que levam o indivíduo a ter uma gestação precoce? E também, se isso foi planejado ou não. Então, como que isso daí acontece? Tá? Então, 2 minutinhos aí, a gente já se fala daqui a pouco. Estou aqui acompanhando o chat com a Simone, né, Simone? Sim, isso lá. Voltando aqui, pessoal. Dani, a segunda questão foi unânime, falando que não foi planejada e nem desejada, né? Consequente, eles responderam. Mas em relação à primeira pergunta, muitos colocaram falta de cuidado, o impulso do momento, curiosidade, o descuido de não usar preservativo, então tem informação, né? Alguns colocam que não tem informação, mas a partir do momento que coloca ou não usar o preservativo, quer dizer que tem informação, né, Dani? Sim. Né? E assim, irresponsabilidade, uns colocaram. Então, assim, muitas respostas, mas a grande maioria aqui mesmo é o impulso, o desejo, a E eu acho que curiosidade. aquela sensação também de, só uma vez, Não vai não vai acontecer acontecer comigo, comigo. né? Só com um É. vizinho, né? Sempre tem essa, né? Então, gente, quando a gente fala, né, dessa questão da gravidez na adolescência, como eu comentei com vocês, né, cerca de 66% aí dos adolescentes, né, segundo o Ministério da Saúde, não tem essa gravidez, não é desejada, né? Então, o que acontece? Como a gente viu aqui vocês comentando e falando muito, que é impulso. Então, é toda uma questão que, por mais que em alguns casos não tenha essa informação, hoje em dia a gente tem o Google aí, né? Dá uma googada e já era. Rapidinho a gente consegue informação sobre todos os métodos possíveis. A gente tem acesso né, preservativo nos postos de saúde, em diversos locais. Então, assim, muitas vezes existe a questão da negociação, né, a questão da autoestima. E a gente vai falar de todos esses fatores que influenciam na hora de tomar essa decisão né, de ter ali o ato onde você corre o risco de engravidar e também de adquirir algumas ISTs, né? Então, são muitos fatores que levam em consideração. A gente vai falar bastante sobre isso na questão
da preservação, da prevenção, né, quando a gente fala de prevenção, mas é justamente isso, é aquele momento, né, de impulso. Então, muitas vezes, é o quanto, naquele momento ali, você não pensa nas consequências, você não pensa em como que isso pode afetar a sua vida. Né? E hoje a gente vai falar um pouco disso, como que isso pode afetar. Né? Como que uma gravidez, numa fase que você está tão conturbado, está tão ali cheio de coisas, de dúvidas, de coisas para resolver, para entender, para decidir. Né? Imagina você agora, nesse momento aí, tendo que cuidar, né? Ao mesmo tempo que você está estudando, está acompanhando, né? Uhum. Imagina, é um curso que você está ali acompanhando Dani, e você está com o bebezinho do como lado. mesmo eles colocaram, assim, a adolescência é uma fase de conhecimento. Ele nem se conhece, como vai conhecer, Como que cuidar de vai uma conhecer e criança, cuidar de, né, um uma bebê, ou outra ser, vida ali, né? Então exatamente. tem toda essa questão da responsabilidade e a gente vai discutir isso hoje na próxima aula também. Tá? Então vamos ver alguns dados aí em relação a essa questão da gravidez na adolescência. Como eu comentei com vocês, aí cerca de 66% das gestações, né, não são desejadas. Tá? E aí está relacionado a essa questão da falta de informação em relação a direitos sexuais e reprodutivos, a falta de acesso à proteção social, ao sistema de saúde também, né, o uso inadequado de contraceptivos, questões emocionais e fatores culturais. Então, eu acho que, na verdade, quando a gente fala em gravidez na adolescência, essa questão, né, dos fatores culturais e das questões emocionais, isso é muito mais presente, eu acho que, né, com essa juventude, com essas adolescentes que a gente conhece hoje, muito mais presente do que realmente a questão da falta de informação, Sim. né, Simone? Porque quando a gente fala disso, a maioria sabe como funciona, né? Vocês sabem como utilizar, que tipo que é melhor para você naquele momento. Então, muita gente sabe como funciona e, às vezes, quando acontece, né, essa situação de gravidez na adolescência, muitas vezes você se pergunta, né, quem passa por isso, mas como que isso foi acontecer? Foi só uma vez. Então, é importante a gente pensar muito realmente nas consequências, né, e como que é ter um filho nessa idade e o quanto que isso pode influenciar no restante da sua vida, né, nos projetos que você tem. Então, aí a gente vai falar um pouquinho disso também, tá? Então, quando a gente fala aí em gravidez na adolescência, segundo, né, a Organização Mundial de Saúde, é nessa fase aí que você tem probabilidade de complicações, tanto para a mãe quanto para o feto, né, e para o recém-nascido. Então, a questão, né, relacionada a problemas socioeconômicos também são relevantes nessa situação. Então, você tem aí muitas vezes a família da mãe, né, a família da garota que engravida, que assume todas as responsabilidades. Então, como a gente já ouviu várias vezes, né, nessa hora, o pai da criança, né, o adolescente ali, ele mais some do que, Que assume. do que assume. Né? Então, é uma situação aí que traz muitas complicações, né? E até complicações biológicas e fisiológicas, os riscos todos, né? Que essa situação de gravidez na adolescência acontece. Então, quando muitos comentaram aqui também, é responsabilidade, Ser vergonhice. ser vergonhice, aconteceu porque quis. Então, muitas vezes, são vários fatores que estão atrelados a isso. Tá? Então, a gente não pode culpabilizar ou se sentir numa situação de que aquilo dali foi o seu destino e que isso aconteceu porque tinha que acontecer. E na verdade, repensar muito em formas né, de prevenir isso daí, tá? Essa situação de gravidez. Tá? Então, vamos falar um pouquinho sobre os fatores que aumentam os riscos aí em relação a essa questão da gravidez na adolescência. Né? Justamente porque, se a gente pensar em adolescentes abaixo de 14 anos, tem toda uma questão aí fisiológica mesmo, né? E até formação do corpo, Sim. e tudo que influencia muito nesse fator aí, né? E pode trazer riscos nesse período de gravidez aí precoce. Tá? Então, vamos ver aí os riscos biológicos.
Pode colocar o slide, por favor? Então, para indivíduos, né, mulheres com menor de 16 anos, existe uma competição mãe e feto por nutrientes, né? Então, é uma fase que o seu corpo está se formando também, passando por várias transformações, então pode acontecer isso, né? Então, principalmente risco para indivíduos com menores de 1,50 m, com meninas com 45, abaixo de 45 quilos, né, que tenham algumas doenças crônicas. Nessa fase também pode acontecer, já que se pratica o sexo sem proteção, infecções sexualmente transmissíveis, doenças que já pré-existentes, né, que vão ali ser risco também, né, para aquela gravidez, e transtornos psiquiátricos, né? Então, muitas vezes, o indivíduo está passando por um momento de depressão, tem qualquer outra... não está com a saúde mental, né, muito boa, e isso interfere muito, com certeza. Tá? E aí, a gente fala um pouquinho sobre esses fatores psicossociais. Então, problemas relacionados aos familiares, a falta de apoio que muitas vezes se tem da família, situações de violência, de pobreza. Então, a gente sabe que classes mais vulneráveis, né, em relação à questão financeira, né, a questão socioeconômica, a gente sabe que tem muito mais dificuldade de lidar com essa situação do que jovens que têm uma condição, né, ali, classe média alta, enfim, que tenham condições financeiras melhores, estruturais, socioeconômicas, né, em relação a indivíduos que não têm essas condições aí. Tá? Então, dificuldades também em acesso a serviço de saúde, então, dependendo do local, da região que o indivíduo mora, né, que a garota mora, dificuldade, início tardio do pré-natal, então, muitas vezes, vai descobrir que está nessa gestação aí, quando está com 5 meses. Então, quer dizer, todo aquele acompanhamento inicial do pré-natal, que é extremamente importante, ele já passou. Né? Então, ou muitas vezes não querem procurar médico, né, Simone, porque tem vergonha, não quer falar com a família. Família não saber, né, esconder. Para a família não saber. Então, tem todos esses fatores aí que são levados também em consideração. Né? E aqueles fatores para o próprio evento ali da gravidez em si, né, do parto. Então, quando a gente fala aí dos fatores que aumentam os riscos obstétricos, tá? Então, a desproporção, como a gente fala, indivíduos, garotas muito pequenas, que o bebê ele não consegue passar, né, por causa da dilatação, então, da estrutura pélvica ali. Então, tem toda essa questão, e aí é necessário fazer uma cesárea emergencial, infecções pós-parto. Então, quer dizer, o processo da gravidez em si, ele não é tão problemático quanto se pensar em todo o processo que você vai ter ali no pós-parto, né? Então, questões hormonais. Então, são muitas coisas que acontecem, que já é um período complicado, né, Simone, para qualquer mulher. Com certeza. Né? Mesmo que tenha aquela todo cuidado, planejado, esteja no momento adequado para ter aquele filho, já é difícil. Então, imagina para uma adolescente que não tem essa estrutura, né, que está passando por todas essas questões que a gente já comentou. Então, é bem complicado. E vamos falar agora um pouquinho sobre as taxas, né, de gravidez na adolescência, só para a gente colocar isso em números, para a gente tentar enxergar essa estatística e perceber que quando a gente pensa, mas não vai acontecer comigo, não, isso daí a pessoa engravidou porque a menina engravidou porque ela foi boba, porque ela não se preveniu, né? Então, assim, e é importante a gente levar em consideração também que a gravidez na adolescência ou em qualquer fase, ela não é responsabilidade só da menina. Sim, né, aqui Simone? colocaram também que a culpa é do homem. Não, a culpa não é do homem. Né? Os dois são responsáveis, né? E não é nem a questão de culpa, quem é o Sim. culpado, apontar o culpado. Não. A questão que a gente está falando aqui aconteceu essa situação de gravidez na adolescência, são 2 adolescentes na maioria das vezes, então, o que a gente tem que lidar ali é com essa situação, com a responsabilidade, né? Mas não existe uma culpa, alguém que vai ser, né, apedrejado. Os dois são atores principais. Os dois são atores principais, exatamente, né, Simone? Então, vamos ver algumas taxas aí relacionadas à gravidez, tá? Então,
para cada 1.000 adolescentes e jovens mulheres entre 15 e 19 anos. Gente, a taxa mundial é de 46 nascimentos a cada 1.000 adolescentes. 46 nascimentos são de mães jovens, tá? Adolescentes. Na América Latina, essa taxa aí passa para 66,5 dos nascimentos. Aí, a cada 1.000 adolescentes, então, a gente tem 66,5 gravidez, né? Então, é um número grande se a gente pensar que é uma fase que o objetivo, né, não é exatamente esse, é uma fase para a gente aproveitar para fazer outras coisas, construir nossa identidade, construir a nossa vida, planejar o nosso futuro. Então, vamos continuar vendo as taxas, por favor, o próximo slide. Então, para cada 1.000 adolescentes e jovens entre 15 e 19 anos, no Brasil, 68,4. Então, a gente ultrapassa aí a média dos países da América Latina e também a taxa mundial, né? A gente está quase com o dobro aí da taxa mundial. Então, a cada 5 bebês que nascem, 1 é de uma mãe entre 10 e 19 anos. Então, a gente tem 430.000 bebês ao ano de mães adolescentes, tá? E a gente tem algumas taxas aí relacionadas ao 32% no Nordeste, no Sudeste também 32%, Norte 14%, Sul um pouco menos e Centro-Oeste 8%, tá? Então, é uma taxa muito alta, se a gente pensar, imagina 430.000 mães adolescentes por ano a gente tem no nosso país. Então, da gente pensar como que isso acontece, por que isso acontece, refletir e se prevenir para que não aconteça com você. Tá? Então, mais uma interaçãozinha aqui no chat. Vou dar dessa vez 1 minutinho para vocês. E aí é o seguinte, imagine um casal de adolescentes de 15 anos que engravida. Como essa gravidez pode afetar o projeto de vida dos envolvidos? Então, vamos lá, 2 minutinhos, vai. Acho que 2 minutinhos, né, Simone? Dá para eles responderem? Sim. Então, 2 minutinhos e a gente já se fala. Nossa, Dani, cada resposta. Muito interessante aqui, a participação do pessoal. Parabéns, pessoal. Vocês estão participando assim muito bem no chat, cada colocação deles. Assim, a grande maioria fala que atrasa o estudo, né? Principalmente as meninas,
né, dos meninos poucos que acabam deixando de estudar, né, tem que trabalhar, uns abandonam o estudo, outros retardam, né, o seu sonho, né, mas a grande maioria é o largar o estudo, a escola, né, e ter que trabalhar para sustentar a criança. Assumir umas Perder os responsabilidades, sonhos, né, muitos né, falaram. que na verdade naquele momento você não está pronto para assumir. Sim, Né? Então, como a gente falou, essa fase é uma fase de você planejar o seu futuro, de você pensar o que você quer fazer da sua vida, você entender quem você realmente é. E você ter um filho nessa fase vai interferir, com certeza, nos seus projetos. Né? Então, em relação aos seus estudos. Então, muitas meninas, a gente vai ver aqui também, em relação à estatística, que as meninas elas vão abandonar. Porque é muito difícil, gente. Muitas vezes elas até conseguem acompanhar durante a gestação, mas depois é muito difícil você, com um filho pequeno, você conseguir voltar, você ter foco para estudar, o seu foco passa a ser aquele indivíduo que você colocou no mundo. Né? Então, você tem total responsabilidade em relação a isso. E, muitas vezes, o que a gente vê é que só a menina, né, e a família da menina, como a gente já comentou, é que assume essa responsabilidade. Então, a maioria dos garotos, dos pais adolescentes, ou eles vão deixar também, né, aqueles que assumem a responsabilidade, eles vão deixar de lado seus sonhos, igual você comentou, né, Simone, que adia os sonhos, sonho. adia os projetos. Isso. Por quê? Dependendo da sua condição, né, socioeconômica, você vai precisar arrumar um trabalho. Então, e aí, muitas vezes, na sua família, você também já tem que ajudar de qualquer forma. E aí, imagina mais um indivíduo, né, uma criança pequena, são muitas responsabilidades aí. Então, emocionalmente, psicologicamente, financeiramente, né, adolescentes não estão prontos para essa fase. Então, é muito complicado, afeta muito aí essa questão dos estudos. E a gente vai ver que aí cerca de 68% das meninas não frequentam mais a escola. Isso chega a 85%, tá? Após o terceiro trimestre de gravidez, quando chega lá no finzinho da gravidez. Então, essa questão do contexto social também é extremamente relevante, tá? No impacto que causa nesses projetos pessoais e profissionais, né? Porque muitas vezes você deixa de estudar para conseguir um trabalho, para sustentar a criança. Você não tem condições psicológicas e emocionais de voltar para a escola, de lidar com seus colegas. Muitas vezes os seus amigos se afastam. Então, são muitos fatores aí que são levados em consideração. Então, realmente, você para com a sua vida, que você tinha planejado, e aí você tem que reorganizar tudo para cuidar daquele ser que está chegando. Então, os seus projetos eles vão ser adiados e muitas vezes eles nem chegam a acontecer, porque muitas vezes as meninas não voltam a estudar. E aí a gente tem um ciclo que vai acontecendo. Uhum. Né? Então, você deixa de estudar, e aí quando você chega numa determinada idade, você também já fala, não dá mais para estudar. Então, e aí você já não consegue um emprego, né, tão que te possua, né, que te possibilite ter mais oportunidades. Então, tudo isso está relacionado. Né? Então, Sim. afeta diretamente aí os projetos pessoais e profissionais. Né? E aí vamos para mais uma interação. Já que a gente está falando aí tanto, acho que alguém até comentou aí, né, Simone? Ai, dá uma dica de um preservativo, Isso. não foi? Quem foi que comentou, você lembra? Ah, eu não lembro o nome, perdi aqui no meio Acho do que era caminho. Guilherme, não sei. Mas já, Guilherme, não sei se era Guilherme, pediu aí dicas de um preservativo. Na próxima aula a gente vai falar muito sobre essa questão dos métodos contraceptivos. Né? E hoje eu quero saber de vocês aí, mais uma perguntinha, mais uma interação. Está muito legal essa interação de vocês hoje, participando bastante, está muito legal mesmo. Como prevenir ou reduzir os casos de gravidez na adolescência? Então, o que vocês pensam a respeito disso? O que vocês acham que é possível fazer? Né? Já que a gente comentou aqui que muitas vezes a gente tem acesso ao conhecimento ali, né, de como funcionam os métodos, tem acesso aos métodos, mas acaba acontecendo essa situação de gravidez na adolescência. Então, para vocês, como que se previne, como que reduz esses casos de gravidez? Então, vou dar 2 minutinhos para vocês, a gente já volta.
Dani, retomando aqui, Dani, a grande maioria falou que o modo de prevenir ou reduzir é usar preservativo anticoncepcional. O professor José Aldaberto, ele falou assim que gostaria de propor uma outra discussão sobre o tema, o que é ser pai? Sim, isso é super importante, né, professor? E eu acho que a gente vai comentar bastante e falar disso na aula seguinte. Foi muito bom, você comentar isso. E realmente a gente vai discutir um pouco e falar um pouco do que é ser pai e dessa responsabilidade que os adolescentes também têm que ter, né? Então a gente vai falar disso também aí na nossa próxima aula. Cenas dos próximos Isso. capítulos. Já mais algum comentário, Si? É usar preservativo anticoncepcional, ter consciência, juízo, né? Muitos colocaram. Não ter relação sexual antes do casamento, né? A grande maioria ficou mesmo no preservativo e o anticoncepcional mesmo, professora. Então, quando a gente fala nessa questão de prevenção, é aquilo que eu comentei no início, né? Muitas vezes a gente tem acesso ao preservativo e tem aquela crença de que não vai acontecer comigo, é só uma vez, é isso. Então, é importante a gente levar em consideração essas questões, né? O que está relacionado a essa questão da prevenção? Por que a gente acaba deixando de usar e acontece isso? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso aí. A gente vai conversar muito ainda nas próximas aulas referente a isso. Então, é importante que se tenha uma conversa com um adulto de confiança sobre as dúvidas que vão surgindo, né, em relação à sexualidade, à saúde reprodutiva. É importante porque a gente acaba lidando ali muito com a questão da autoestima, do poder de negociação, e a gente vai falar bastante disso na próxima aula, tá? Então, buscar informações aí sobre ISTs, serviços de saúde para adolescente, tá? Então, hoje a gente discutiu aí, dialogamos um pouquinho sobre gravidez na adolescência, e a gente vai continuar aí esse assunto na próxima aula. Eu gostaria muito que vocês respondessem aí a nossa pesquisa no chat, né, que fica lá o link disponível, para vocês participarem, comentar o que vocês acharam da aula. Queria agradecer à professora Simone a participação de todo mundo e a gente continua na semana que vem com esse mesmo assunto. Obrigada, Obrigada, Dani. Simone. Tchau, 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 gente. tchau, Tchau. gente. Beijos. Até a semana que vem.